E no vídeo de hoje vamos falar como construir patrimônio e se dá para construir patrimônio no modo automático, simplesmente vivendo a vida enquanto o seu patrimônio cresce aos poucos. Eu sou o Miguel, esse é o canal Dividendo e Tradição, então fica comigo até o final desse vídeo para você entender tudo. E antes de mais nada eu gostaria de dizer que esse método que vou apresentar, ele funciona para qualquer pessoa em qualquer lugar. Então, a mágica não está no país onde você vive, nem na moeda que você usa. Está na forma como você lida com o dinheiro. Isso porque construir patrimônio é uma habilidade. E essa habilidade é global. Então, salvo as exceções, se você não reside na Coreia do Norte ou em algum país com um regime ditatorial, então você consegue sim acumular seu patrimônio, desde que haja uma certa liberdade econômica. Então, por que a maioria nunca constrói patrimônio? Bem, estudos mostram que gastos com saídas, bares, festas e encontros casuais representam uma das maiores despesas não controladas entre jovens adultos. Então imagine aquele jovem que começou a ganhar o primeiro dinheiro, nunca teve a oportunidade de ter diversos bens e não sabe muito bem o que vai fazer com o recurso, então ele utiliza para prazer. E é completamente normal. Quando você não sabe o que fazer com o dinheiro, o ser humano tem essa inclinação de gastar simplesmente com prazeres, futilidades. Então, segundo o SPC Brasil, 41% dos brasileiros entre 18 e 34 anos gastam mais do que podem em lazer e vida social. E quando essa gastança não é interrompida aqui entre os 18 anos e os 34, é muito difícil que você não leve isso para o restante da vida, porque é um hábito de mais de uma década. E a gente sabe o quão difícil é se livrar de um hábito ruim. Então, em média, um jovem que sai 3 vezes por semana para bares, gastos sociais, pode comprometer até 1.200 por mês, ou seja, R$ 14.000 por ano, sem retorno financeiro. Gasto é gasto, então ele está simplesmente queimando dinheiro. E ele queima o dinheiro com gastos recorrentes em presentes e jantares, apps de encontros, bebidas, transporte e até ostentação para impressionar alguns conhecidos, o que forma uma armadilha invisível para o acúmulo de capital. E aqui ele nem sabe, ele sequer imagina a falta que esse recurso vai fazer no futuro. Então, esse dinheiro poderia ser investido mensalmente, gerando dividendos e colocaria os juros compostos para trabalhar ao longo dos anos. E outro dado interessante é que o IBGE aponta que o grupo de 20 a 34 é o que mais compromete a renda com lazer e consumo por impulso. E a gente entende isso porque a partir dos 34 anos, geralmente o sujeito já casou e às vezes encontra certas responsabilidades que não tinha antes. E a gente sabe que geralmente no casamento, quando você casa bem com uma pessoa que tem juízo, somam-se as rendas e na média, interpretando como casal, divide-se as despesas. Então, o casal ele evolui muito mais quando estão juntos. Então, por isso que estatisticamente o casado ele consegue acumular mais patrimônio. Então, em 10 anos, investir 1.200 por mês em ativos com 0,8% de rendimento ao mês você acumularia mais de 235 mil. Então, o que começa só se vive uma vez ou então só hoje, vira um todo mês. E o problema não é aproveitar a vida, é transformar diversão em rotina e deixar seu patrimônio escorrer por entre os dedos. Então, se você está passando por essa fase ou se já passou por essa fase, não se preocupe, não importa a idade que você tem como melhorar a situação. Continua comigo aqui nesse vídeo. E aqui um gráfico comparativo entre a vida de farra versus vida de aportes. Isso dentro de 10 anos. Então aqui a linha vermelha é o gasto em farras, sem retorno nenhum. Então o camarada que gasta 1.200 por mês, ele vai gastar um total de 144 mil aproximadamente. Enquanto o sujeito disciplinado que entendeu que abrir mão do hoje em prol de um futuro melhor é muito mais gratificante, ele vai ter um patrimônio acumulado de quase 250 mil apenas com R$ 1.200, o que não é nada tão irreal se você parar para pensar. Não é tão difícil quanto você aportar 15 ou 20 mil. 1.200
é um número bem factível. Então imagine o quanto 250 mil faz de diferença na vida desse jovem, porque o sujeito com 34 anos ainda é bem jovem. Então, enquanto um gasta para impressionar no sábado, que é representado por essa linha vermelha, o outro planta liberdade para colher tranquilidade pelo resto da vida. Então, que bom é você conhecer uma pessoa que já entendeu isso e está com a vida assim, no verdinho. E voltando ao tocante sobre como construir patrimônio de forma automática, muita gente confunde trabalhar muito com ficar rico, o que são coisas um pouco diferentes. Então, a escola te ensina a trabalhar por dinheiro e não a fazer o dinheiro trabalhar por você. E a corrida dos ratos, que é como a maioria aprende a viver, é salário, fazer contas, fazer dívidas e repetir o ciclo. Então o sujeito recebe o salário, paga as contas básicas e fala eu preciso viver, e daí faz dívidas insensatas e fica nessa, trabalhando muito ao invés de acumular para apenas pagar despesas. Então o primeiro critério que você precisa entender é o conceito de uma coisa bem simples, que são os ativos. Então o que é um ativo? Isso porque o segredo dos mais abastados está justamente aqui, na aquisição de ativos. Então, de forma bem simples, um ativo é tudo o que coloca dinheiro no seu bolso. E o passivo é tudo que tira dinheiro do seu bolso, como o automóvel que você não precisa ou a manutenção da sua casa. Isso aqui também pode ser interpretado como um passivo. E é claro que tem coisas que não dá para fugir, você precisa de uma moradia. Então, custos com a habitação são completamente compreensíveis. Agora, acontece que às vezes o sujeito se muda para uma casa que às vezes não tem necessidade, tem vários quartos, e é uma casa que gera mais passivo do que o que ele realmente precisa. E geralmente as pessoas caem nessa por estados. Então tem como reduzir o tamanho da moradia e isso te ajuda muito porque sobra mais dinheiro para você comprar ativos. Então alguns exemplos de ativos são ações, FIIs, nem todos os FIIs, mas alguns bons FIIs, negócios, propriedade intelectual. Então veja que não é tão fácil você adquirir um imóvel para você alugar ou transformar em uma casa de eventos. E geralmente isso traz uma barreira de entrada muito grande, mas você consegue começar a receber dos seus ativos através de ações ou frações de imóveis, que não é tão difícil. Afinal de contas, com pouco dinheiro você já consegue comprar algumas ações e se associar a boas empresas. Então eu ilustrei aqui, coloquei um carro automático justamente para falar como construir então um patrimônio no modo automático. O primeiro ponto que você precisa saber é que você vai precisar investir todo mês em ativos geradores de renda. Então se aprofunde mais na questão de ações que têm bom histórico de distribuição de dividendos saudáveis e monte uma carteira e vá diversificando com o tempo. Quando você receber os dividendos, reinvista todos os dividendos, ou seja, você não precisa desse dinheiro no curto prazo. E isso daqui gera um efeito chamado bola de neve, os juros compostos. Então faça do seu orçamento um alinhado. Vamos supor que você tem conta em um banco que dá para gerar um boleto, então você estabelece todo mês um boleto daquele valor que você consegue aportar para investir. E aí você coloca junto com as suas contas. Então você se paga e isso fica meio que no automático. E também tem como você automatizar para sua conta de investimento através de TED ou débito automático. Então basta pesquisar que você vai conseguir, através de um desses dois métodos aqui, separar um recurso todo mês. Então, aqui uma frase interessante, que a liberdade vem quando seus ativos pagam o seu estilo de vida. Então vai chegar um momento lá na frente, depois de alguns anos de acúmulo, que os seus dividendos, os seus aluguéis, eles vão conseguir te proporcionar mais liberdade para você escolher quantos dias da semana você trabalha ou com o que você trabalha, mesmo que você não tenha remuneração para isso. Então, é isso que o dinheiro proporciona, que você trabalhe com as suas paixões. E muita gente é impedida de acumular por medo de perder, o que causa paralisia, crenças limitantes, como o dinheiro é sujo, não nasci para isso, só se vive uma vez. Então, o que não faltam são palavras que fazem referência a isso. E claro, a pior de todas, a falta de educação financeira, porque você pode ter medo de perder, mas você acumula na renda fixa. Você tem crença limitante, mas pode acumular, às vezes mesmo tendo esse tipo de crença, sem ficar olhando muito para o dinheiro ali no dia a dia. Mas a falta de educação financeira, essa daqui não tem para onde correr. Você precisa se educar financeiramente. E na minha concepção, se educar financeiramente é você entender que você não pode gastar mais do que você ganha. A partir desse momento, você já está educado financeiramente e já está apto a acumular. E eu usei como base para poder fazer esse slide um livro muito clássico e que muita gente que está vendo esse vídeo aqui provavelmente já leu,
E se você ainda não leu, já para facilitar a tua vida, eu coloquei o link aí no comentário fixado, que é o livro Pai Rico, Pai Pobre. Esse vídeo aqui é um resumo bem pequeno. Aqui nesse livro tem diversas histórias que ilustram muito melhor isso. É uma leitura muito proveitosa. Então, eu recomendo altamente que você leia. E se você já leu, compre e dê para alguém que você quer bem, porque esse livro aqui, ele realmente muda vidas. E segundo o livro Pai Rico, Pai Pobre, o ciclo da riqueza é: primeiro você ganha o dinheiro, depois você investe em ativos e enquanto você investe em ativos, você reinveste os lucros que esses ativos geram. Assim você consegue aumentar a sua renda passiva e você consegue alcançar a liberdade financeira. Então, é um movimento virtuoso e que só vai te fazer bem. E o melhor de tudo é isso, é que você faz no automático, às vezes sem pensar muito a respeito, e quando olha para os seus investimentos, vê aquela evolução, isso é muito bom. Então aqui o disclaimer: comece pequeno, mas comece. Você não precisa de muito para começar. Eu falei isso agora há pouco, que até R$ 100 já serve. O que importa é o hábito e não o valor. Pelo menos no início, você criar esse hábito é mais importante do que você separar, às vezes, metade do que você ganha ou a totalidade. Porque no começo você está até motivado, mas não desenvolveu o hábito. Então, comece pequeno, mas comece hoje. E com o tempo, consistência e reinvestimento vira bola de neve. E daqui a pouco você tem rendimentos virtuosos provenientes aí do patrimônio que você acumulou. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, por gentileza, se inscreve aqui no canal Dividendo e Tradição e não esqueça de ativar o sininho para você não perder os próximos vídeos. E agora eu recomendo altamente que você clique nesse vídeo que está aparecendo na sua tela para você entender se uma carteira só com ações de bancos se realmente funciona ou é cilada. É um vídeo muito interessante e eu sei que você vai gostar. Um abraço para você e fique com Deus!